Olá, Ivo. Qual é o app da semana? Acho que nós temos que mudar o nome do podcast para qual é o app da semana. Seria um ótimo nome, porque é sempre uma surpresa agora, não é? Para mim sempre é uma surpresa. E para quem nos ouve também é uma surpresa, Ah, porque nunca sim, também. Mas anunciamos, não é? já vem no título. O último, eu coloquei o título. Eu não coloquei no título de propósito, para deixar um pouco mais de curiosidade no ar. Vou tentar fazer a mesma coisa nesse. Uhum. Olha, hoje decidi trazer uma aplicação que é um bocadinho diferente de tudo o que vimos falando até agora. Podemos dizer que é de anotações, sendo que não é de anotações de notas, Ok, ok? Vamos falar anotações de tarefas. Ou ok. seja, e porquê é que eu decidi trazer este aqui? Sempre temos falado, pronto, o foco mais é falar sobre aplicações de notas, mas acho que esta é uma aplicação que é, primeiro, é bastante utilizada, há muita gente que utiliza, muito conhecida, muito robusta, ahm, e além de eu gostar muito da empresa, gosto muito também da própria aplicação para organizar, e acho que ela é usada por muita gente também como maneira de se organizar e algumas pessoas tiram notas também nela, Ok. ok? Porque ela permite fazer quase como comentários, descrição, ou seja, ela tem a capacidade quase de ser uma aplicação de notas, sendo que não é o foco dela, ok? Ok. Pronto. Tens algo, já agora, desconfiança do que é que poderá ser, Mas já que eu disse é tarefas, o porque eu Todoist. é o tudo isso, É exato. o seu amado Todoist. Quando começou a dizer, eu já falei, já sei qual é. Pensei que podia ser o Things, Uhum, mas de repente começou a falar que era que gostava e usava. Eu falei, ah, Todoist, não exato. há dúvida. Muita gente. Eu usei o Todoist há muitos anos, bem no começo. Realmente eu concordo contigo, a empresa sempre tem um carinho. Eles me convidaram, inclusive, na época, para ser embaixador do Todoist, aí eu aceitei, mas como eu não sou uma pessoa que usa muito tarefas, eu acabei depois dizendo: "Não, isso não é para mim". Mas eu realmente acho o aplicativo muito bem desenhado, acho que a empresa tem uma atenção muito é uma empresa muito interessante, eu concordo contigo. Então, para quem gosta, o que eu acho que é o problema, como é o problema da maior parte desses apps todos, é ter que pagar uma assinatura mensal, como todos agora, tudo agora tem assinatura mensal. Eh, as pessoas reclamavam que ia existir assinatura mensal para todas as TVs, ia virar novamente a TV a cabo, mas o que ninguém esperava era que tudo na vida teria assinatura. Não é só televisão, tudo tem assinatura agora. Sim, é verdade. Até comida, às vezes, né, tem uns pacotes aí que mandam comida pra sua casa. Barbeadores, tudo tem Tudo assinatura. tem assinatura. Para não fugir muito ao assunto, mas fugindo, não é? Esse é uma tendência atual. Até acho que há um livro que fala exatamente desse modelo de negócio que parece que funciona Uhum, até o mercado ficar saturado, como acho que estamos a chegar eu de acho. subscrições e muitas não vão conseguir porque as pessoas não conseguem ter subscrições de tudo. Ou então temos de Sim. ser muito seletivos. Mas voltando aqui ao tudo isso, Hum, isso era verdade até muito recentemente eles terem feito algumas alterações Uhum, e eu utilizo a versão free e ok, neste momento, para a utilização que eu tenho, tem sido suficiente, ok. ok? E acho que eles fizeram algumas modificações que permite que utilizadores eh, que digamos utilizem o tudo isso de uma forma mais simples e eh, se calhar menos profissional e intensa, consigam usar a versão free. Ok. E eles permitem ter na versão free, 5 projetos ou listas, né? Eles chamam projetos, eu não gosto nada do nome de projetos, Ok. isso foi Mas influência são do. listas. Sim, foi influência do GTD na Aham. altura, mas é listas. Eles permitem terem 5 listas e permitem agora, que era uma limitação muito grande que as pessoas, muitas até pagavam por causa disso, ou deixavam de usar, acredito que muitas até deixavam de usar por causa disso, que era lembrete.
Ou seja, Hum, não dava para adicionar lembretes às tarefas e sem ser a versão paga, e eles adicionaram, sendo que não podes. A limitação é que não podes escolher a hora, ou seja, fica a hora da tarefa. Ou seja, se a ok. tarefa tiver uma hora, tens o lembrete àquela hora. Não podes dizer que queres ser lembrado a uma X hora e a tarefa não Uhum, ter essa data de conclusão. Ou seja, é associada à data de conclusão ok. e hora de conclusão da tarefa. Tarefa. Ok. Pronto, é uma pequena limitação, mas permite ter o lembrete para quem realmente quiser. O que faz sentido, por um lembrete, um lembrete, ou seja, notificar, não é? Ter aqui uma notificação, tem Sim, que ter uma hora. Porque tem. é, É. é- tem que ter uma hora, porque senão não faz sentido ser lembrado, não é? Uhum. Algumas aplicações dizem assim, todos os dias às 9 horas lembrar que tens tarefas, não é? Mas isso podes adicionar no calendário Sim. e dizer, vais ver as tarefas a esta hora. Mas pronto, isso só para entrar aqui na questão de que eles fizeram algumas modificações e muita gente acredita que tem Então essa a referência antiga. ok, a limitação então é a quantidade de lista, a quantidade de tarefas, não existe limitação. E depois existe de uma nova feature, e eu acho que foi aí que eles mudaram por causa disso, que é uma nova funcionalidade que eles adicionaram, que é o calendário, a Ok. vista de calendário. Ou seja, já entrando aqui um bocadinho, porque é que eu gosto muito, é que ela permite ver as listas em forma de lista ou em forma de Kanban, Uhum. Esse Kanban ok? também no gratuito? No gratuito. Ok. Exato. Isso é a base. E eles recentemente adicionaram uma nova visualização, que é o caminho que no último episódio até falámos um bocadinho disso, e foi por isso que eu também depois lembrei-me de trazer esta aplicação. Eles adicionaram uma nova visualização, que é a visualização de calendário, onde vemos as nossas tarefas no calendário. Ah, e E ela como tem disse, dentro do tempo da tarefa. sim, há diferentes formas de ver. Podes ver o mês, e tu vês basicamente as tarefas no dia em que está Ok. selecionado, ok? Podes ver, eh, e podes ver semanalmente, ok? Da tua lista, ver semanalmente, vais ver a tua semana, e como no Google Calendar tens a semana e tens as tarefas que, se tiver só um dia, vai estar em cima. Ou seja, se a tarefa tiver um dia aplicado, vai estar em cima, na parte de cima, como um evento no calendário, que Ok. é o evento o dia todo. Dia todo. Ok. Ok? Quando selecionas uma hora, ele vai estar definido no sítio da hora definido, e depois tu podes definir o tempo da tarefa, ou seja, a hora de Ok. início e a hora de fim, e fica como um evento no calendário. Muito parecido De- com o Google, o tarefas do Google que bota dentro do calendário ou tarefa do dia ou o intervalo daquela tarefa. Exatamente. Isto tudo é pago, ok? É na versão paga. Ah, o calendário é pago. O calendário é pago. Ou seja, eles ofereceram aqui a possibilidade das pessoas terem, ou seja, melhoraram um bocadinho a versão gratuita, porque adicionaram esta funcionalidade que é muito requisitada e que pode fazer com que as pessoas queiram aderir ao Premium, ao Pro, que eles chamam Uhum. de Pro, por causa de quererem esta visualização de calendário. Sendo que não é necessário, por exemplo, eu neste momento não estou a usar, não sinto essa necessidade de usar, não estou a pagar Uhum. para ter. No dia em que precisar, aí posso fazer o upgrade, mas não há essa necessidade. E depois eles têm, como tens a lista hoje, ok? Na lista hoje vês o Hum, teu dia ok. em forma de tempo, norma, como no Google, é exatamente igual É o ao que Google você Calendar. gosta, a lista hoje. Eu sei que você gosta do hoje. Eu gosto do hoje, sim. E do hoje para ver as tuas tarefas. Na versão gratuita consegues ver, hum, não consegues ver este calendário também. Sendo que eles adicionaram esta integração com o calendário que permite, mesmo na versão gratuita, ver os eventos que tu tens na tua agenda. E eu gosto dessa parte. Ou seja, na parte de cima do dia de hoje, vais ver a lista de eventos que aparece em forma de lista, assim um quadradozinho, a lista de eventos do teu dia, se sincronizares com o Google Calendar. Neste momento ele Ok. só tem integração com o Google Calendar. Sei que eles vão adicionar com o Outlook, e querem também com o iCloud, sendo que esse provavelmente será o último.
Sim. mas neste momento só dá com o Google Calendar e consegues ver os eventos que tens lá no dia de hoje, consegues ver assim em lista. Se tiveres o Pro, Calma, consegues ver os eventos que estão no Google Calendar aparecem no Todoist no hoje. no hoje em cima, Ok, quase que na parte de cima aparece em lista ok. a dizer a hora de início e a hora de fim. Mas os do Todoist não aparecem no Google Calendar, aparecem? Agora podes fazer isso. Eles adicionaram também eles estão a melhorar esta funcionalidade. Eles foram lançando de uma Mas forma isso muito. no gratuito ou no pago? Não, isso consegues no gratuito Ok, também, essa ok, integração. ok, Ok? ok, Ou seja, consegues ver a tua lista de tarefas também no Google Calendário, consegues fazer sincronização. Ok? ok, Mas antes de ir aí, porque isso é outra funcionalidade. Esta vista dos eventos no Todoist, ok? Consegues ver no hoje e no gratuito consegues ver em lista. ok. Se tiveres o Pro, consegues mudar para visualização de calendário e Calendário, vês o calendário como o Google Calendar e consegues ver também os eventos por exemplo, no hoje ou na semana, consegues ver lá os eventos na hora em que eles estão. ok. E eles depois têm uma coisa muito interessante que é as tarefas. Imagina, temos de ir por passos, mas estou no dia de hoje. No dia de hoje, as tarefas que não têm hora, mas estão lá no dia, vão aparecer em cima. Ok, Ok? Mas depois, imagina que eles têm uma coisa que é tarefas que não foram concluídas nos dias anteriores, estavam definidas, atrasadas. sim, atrasadas, exatamente. Eles têm uma barra lateral, tu podes ver as atrasadas e Ok, podes arrastar e voltar a colocar na, no na dia de hora, hoje. no dia de hoje e até numa hora que queiras. Ok, Se tiveres na vista semana, ele, como tu estás na vista semana, tens de estar dentro de uma lista, não estás na lista hoje, estás dentro da lista, tu ok, também lateralmente podes ver as tarefas que não têm data definida e podes arrastar para o calendário para a data que queres. Ou ou para seja, hoje. ou para hoje, ou para amanhã, Ok, ou ok, seja, tens interessante. para a data que quiseres. Ou seja, é uma vista lateral que é quase como o backlog, não é? Que é Uhum, todas as tarefas daquela lista que não têm data. ok, E permite tu usares o calendário para arrastar essas tarefas para o dia ou até a hora que queiras, sem teres que ir entrar dentro da tarefa, definir data, uhum, hora de início, basta ok, arrastar e pôr na posição que queres e depois aumentar, exatamente como fazes um evento do calendário em que aumentas aumentas, podes aumentar o evento, podes diminuir, arrastar para cima e para baixo para a hora que queres, podes fazer isso com as tarefas. E isso ok. é muito interessante porque, Eu tenho uma pergunta. assim, Por que não usar o Google Calendar? Porque parece que tudo isso aí é possível sim, sim. nas tarefas lá. É. A diferença, e vou pegar aqui no ponto que tu estavas a dizer, que é, eles têm a integração do tudo isso também com o Google Calendar, ou Ok. seja, tu podes ver as tuas tarefas no Google Calendar. Ele cria uma, um calendário específico Hum, do tudo isso, ou seja, é um calendário à parte. Se quiseres, também fazes, tiras o check, não é? Lá, e deixas de ver esses eventos, essas uhum, tarefas, digamos assim. Qual é a diferença? É que antigamente, se tu tivesse essa sincronização e pegasses numa tarefa, uma tarefa vai ser concluída. Ou seja, tu é alguma coisa que tu tens que fazer, uma ação muito específica, não é? E tu vais uhum. concluí-la. É alguma coisa que tu fazes e acabou, não é? Sim. E tu, ao fazeres check, antigamente eles removiam do calendário. Isso é uma nova feature também, que é antigamente removia e deixavas de ver. Agora tu fazes check e ele coloca um visto no teu calendário e tu viste que foi completada, Ok. ok? Ou seja, houve uma tarefa que foi completada naquela hora, não é? E dentro do calendário também adicionaram recentemente de poderes ver as tarefas concluídas. A grande diferença, eu acho que a diferença aqui é um evento é uma coisa que tu tens marcado por uma, uma hora, não é? Digamos assim, uma data e uma hora, normalmente tem uma hora associada, Sim. e um tempo, não é? Um tempo que vai durar esse evento na tua agenda. E tu sabes que aquilo vai acontecer, mas
é um compromisso que tem, mas pode acontecer, pode não acontecer, pode estar lá meia hora, podes não estar lá meia hora, podes estar uma hora, pronto, tem um tempo associado. Mas é só um evento, é uma coisa que vai Ok. acontecer. A tarefa, existe uma associação, acho que aqui um bocadinho mental, de que é alguma coisa que tu queres fazer e que vai ter uma conclusão. Ou seja, tu Ok, mas eu vais eu concluir. digo minha pergunta era: por que não usar o Google Tarefas dentro do Google Calendar? Ok, Porque eu posso fazer essas mesmas coisas, eu posso arrastar uma tarefa, eu posso concluir uma tarefa, eu posso mudar uma data, exatamente. não existe o conceito de hoje, mas Boa. se eu for até o dia de hoje, eu vou ver as tarefas de hoje no Eu, Google, cara. eu acho que isso é uma excelente pergunta. E agora, eu falei disto que é a coisa mais recente e vamos falar porque é que eu gosto tanto do Todoist Aham, e porque é que acho que é uma aplicação que já está, acho que há tanto tempo no mercado e tem tido sucesso eh, sem necessidade de funding, ou seja, de investimento de sim, empresas grandes, como aconteceu, por exemplo, com o Notion, sem essa necessidade de um investimento de uma empresa grande ou de investidores para sobreviver e crescer. Se foram se mantendo sempre pequenos e com um crescimento eh, bastante lento para a maior parte das aplicações, mas bastante consistente, sim, foram lançando sempre todas as funcionalidades que eles lançam são muito bem pensadas, demoram algum tempo, eles vão avisando, mas não é tudo muito bem pensado, refinado, ao ponto de saberem que princípio vão ter todos os utilizadores, a maior parte dos utilizadores a utilizar e a gostar daquilo. E vão recebendo o feedback, são muito próximos nisso. E eles, enquanto empresa, então nunca decidiram fazer muita coisa. Muita gente pediu, o tudo isso podia ser ter uma aplicação de notas, podia ter isto. Por exemplo, o calendário era uma coisa que pediam há muito tempo, mas eles sentiram que não tinham as bases em termos ok. de aplicação para fazer. Então eles, há uns anos atrás, mudaram o core todo da aplicação, a parte que não se vê toda, Hum, para que agora fosse possível desenvolver de uma maneira eh, quase sem bugs, não é? Com muito menos bugs e com e de uma maneira que integrasse tudo muito bem aqui com o calendário, com o tempo. Agora até uma nova funcionalidade que eu andava a pedir há muito tempo vão lançar que é a deadline, que é ok, definir não é a data que tu queres fazer a tarefa, é a data em que ela tem de ser sim, concluída. E, por aham, exemplo, isto é uma coisa que, por exemplo, que o calendário não consegues fazer, sim, é ok? verdade. Ou seja, um evento tem uma data, não é? Mas uma tarefa pode ter a data em que ela realmente tem que ser concluída, mas uma data em que tu queres fazê-la. Uhum. E isto acho que é uma grande diferença que eles ainda não têm, mas vão ter muito em breve, que já foi mesmo É, a anunciado. alternativa para quando não há é usar os lembretes. Então, por exemplo, no caso do Evernote, ah, quando é muito raro eu querer fazer isso, mas, por exemplo, quando eu sugiro alguém para fazer na verdade, eu nunca faço isso, mas quando eu quero sugerir alguém que pede isso, no caso do Evernote que existe a separação lembretes e tarefas, né, data do lembrete, data da tarefa, eu sugiro para a pessoa usar o lembrete como a data de início. É Uhum. o dia em que eu vou então posso colocar o lembrete, digamos, um dia antes, ou meia hora antes, ou 5 dias antes, que quer que seja. Então o lembrete passa a ser o gatilho, é aqui que eu tenho que começar a tarefa. Porque realmente a tarefa, quando você para pensar em tarefa, é estranho, porque a data e horário de conclusão da tarefa é quando a tarefa tem que estar concluída, e não quando eu vou começar a realizar a tarefa. Então é um pouco estranho, que é outra coisa que me incomoda nas tarefas. Então sem ter esse início ou alguma como você disse, o deadline, que seria o fim Uhum. efetivo da tarefa, sem ter o intervalo de tempo, eu acho que a tarefa o conceito de tarefa por tarefa tá fadado a ser um problema, porque a pessoa vai olhar a data de conclusão como sendo a data de fazer, e aí já começa errado. Então eu acho que Isso. se não existe a feature, acho que uma forma é usar os lembretes, no caso do Todoist gratuito não é possível, mas usar os lembretes como o lembrete passa a ser o momento de iniciar a tarefa, e o fim é o dia em que a tarefa é concluída. Que é outro problema que volta para aquilo que nós conversamos, que é essa sensação de instantâneo da tarefa.
a tarefa, porque ela tem uma caixa, a sensação que passa eu consigo cumprir isso instantaneamente, né? Eu posso, no dia e hora, eu vou fazer e pronto, está feito. Uhum. Essa é a sensação que eu acho que é o problema que eu vejo com tarefas. Por isso que eu sempre brinco que tarefas eu gosto para listas de supermercado. Vou lá, Tem compro e sempre. pronto. E ainda assim demora, tem que achar o item. É, antes de entrar então no porquê e irmos aqui um bocadinho mais à base do tudo isso, eu gosto do conceito de tarefa pelo efeito. Acho que isto até está bastante estudado já, que é o efeito checklist, Uhum. ok? Que é o efeito de tu tens coisas para fazer e depois clicas E ou está fazes feito. check, está feito, e a sensação de completar dá-te uma sensação, um, um- em termos técnicos, basicamente o que acontece, há um disparo de dopamina porque tu completaste ali O, o meu chip veio com defeito, eu não sinto isso. Acho que algumas pessoas sentem mais isso do que Sim, outras. com certeza. Acho que a maioria sente. Acho que a maioria Sim. sente. E esse efeito checklist é muito bom. E eu também gosto do facto de, e é por isso que eu referi aquela coisa de que eu não gostava, que era quando tinha a sincronização do Google Calendário, fazia e desaparecia. E eu gosto é do facto de poder fazer check e rever o que é que eu concluí. Ok. Porque às vezes eu faço uma coisa, ou seja, porque para mim tarefas é alguma coisa que eu tenho que fazer, mas não é uma coisa que eu vou estar muito tempo a trabalhar, porque eu isso aí não preciso me lembrar, não é? É uma Uhum. coisa que eu estou a trabalhar. Por exemplo, no meu trabalho, há tarefas que demoram 3 dias, enquanto programador. Sim. Demoram 3 dias, 4, depende da tarefa, da complexidade. Aí eu não preciso de uma coisa para dizer que está feito, não é? Por isso que usamos Kanban. Ele tem, Uhum. tem diferentes estados da tarefa e vai Sim. movendo no quadro. Eu uso isto muito para coisas pessoais, que é, eu preciso me lembrar que tenho que fazer isto e é uma coisa muito específica. Uma coisa que eu faço aquela ação e termina. E muitas vezes, como temos tantas coisas para fazer na nossa vida, às vezes eu já fiz isto. E esta possibilidade Aham. de ver que já, Sim, é já está útil. feito. É útil, é útil, é útil, de Ou fato é então de útil. ver, isto ainda, eu tinha isto para fazer e ainda não fiz. Uhum. Ok? É mais nesse sentido, porque são coisas que tu guardas quase. Eu gosto de pensar na lista de tarefas como coisas que tu guardas ali num sítio, se calhar não têm aquela relevância ou importância no teu. Ou melhor, urgência. Há pessoas que gostam de usar tarefas para urgência. Eu não penso muito nisso da urgência, porque se for Sim. urgente, eu vou, em princípio, está na minha mente e eu vou-me lembrar que tenho que Sim. fazer. Mas é aquelas coisas que eu tenho que fazer, tenho ali para não, para não me esquecer. E também, ao mesmo tempo, se me quiser relembrar que já concluí, porque às vezes no dia faço uma coisa e depois ai, ela volta ali a dizer tenho que fazer isto. Não, já fiz isso. Às vezes acontece-me isso. Não é muito comum, mas acontece. O que eu acho é que esse sentimento existe em mim também, é claro, eu também esqueço e fico tentando saber se fiz ou não, ou preciso ainda fazer. O que eu acho é que a forma como eu encontrei para solucionar isso é a anotação. Não é que eu anote que eu fiz a tarefa, mas, por exemplo, digamos, paguei uma conta, eu posso guardar o comprovativo do pagamento, então se eu preciso verificar aquilo, eu olho. Isso eu criei um hábito tão forte em mim, que mesmo se for uma conta de papel, que eu vou escanear e guardar, eu escrevo a data de pagamento, e eu escrevo só a data. Então é tão claro para mim que aquela data eu não escrevo mais nada, eu não escrevo pago no dia, eu simplesmente escrevo a data. Então eu sei que aquele dia foi o dia em que eu paguei, porque eu criei isso mentalmente. E aí, se for algo que eu vou escanear, eu vou guardar. Então eu consigo entender isso, essa sensação, porque eu também preciso desse resgate, eu preciso perceber, verificar se eu paguei ou não aquilo, se eu fiz ou não aquilo. Mas eu acho que como eu guardo todo o histórico, aí vem a minha timeline, né, eu posso olhar pra timeline e olhar Uhum. tudo que eu fiz, eu consigo saber que eu fiz. Eu entendo perfeitamente, acho que você está certíssimo nesse ponto, só que a tarefa para mim, realmente eu não sinto nada, eu acho aquilo vazio, porque, eh, eu não tenho o contexto e a informação do que foi feito.
E às vezes eu preciso é exatamente desse adicional, mas somos todos diferentes e ainda bem existem milhões de opções. Agora, eu fiquei curioso com uma coisa, porque faz tempo acho que eu não cheguei a usar o Todoist com o Kanban, e o Google adicionou o Kanban ao calendário, então as tarefas também podem mover, em Kanban no Google Calendário. O que é a lista no Todoist? A lista do Kanban no Todoist, é a lista de Uhum. tarefa? Eh, não, não é. Ok. Ou seja, tu tens uma lista que é o Aham. que chamam de projeto, ok? Ok, No Todoist se chama de projeto, e depois tens sublistas, que eles chamam de secções, ok, ok? As secções são as colunas, ok, que podem ser vistas em lista com o colapse, ou seja, ok, colapsar e o descolapsar, e isso permite ver assim em lista, não é? Ou então ver em quadro Kanban. E depois as ok. tarefas podem se mover entre secções. Sendo que eles também permitem filtros ou visualizações, por exemplo, imagina, como eles têm prioridades nas tarefas, tu podes definir que queres um P1, P2 ou P3 ou P4, tem estas quatro. O por defeito é o P4, que não tem cor nenhuma, é o normal. O P3 vai estar em azul, o P2 vai estar em laranja e o P1 vai estar em vermelho. É o sistema de prioridade que eles usam. Ok. E tu podes dizer assim: quero visualizar por prioridade em formato Kanban. Então ele pega nas Hum. tarefas todas e mete Isso é interessante. Que ok. aí ele Mas ordena por prioridade. ele aí mete uma secção por cada prioridade. Ok, não é na mesma lista, ele não sobe o cartão pra lista. Na na lista sim, podes definir organizar por prioridade. Mas Ok, depois podes também agrupar por prioridade. E quando agrupas, o que ele faz ele é cria uma criar lista um aí já não uma seria um Kanban, né, seria uma lista de prioridades. sim, mas podes ver em formato Kanban. Eu sei, mas aí seria só listas, né, porque aí não há Sim, necessidade de mover, porque ele tá só dizendo quais são sim, as sim, 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 quais são as exatamente, prioridades, não há uma exatamente. uma dinâmica no no Uhum. no processo. Mas existe esta flexibilidade de poderes visualizar também em formato Kanban, que às vezes dá jeito, sendo que quando fazes isto do agrupar por uma etiqueta, ou seja, podes agrupar por etiqueta, podes agrupar pela prioridade, depois, ou por tempo, por diferentes coisas. Ok, Por exemplo, na vista hoje, tu podes visualizar em Kanban, o que ele faz é. ehm, não, desculpa, eu queria dizer, na lista, eu não falei desta lista que é eu não sei como é o upcoming em português, não sei como é que uau. vem. O Próximos, eu não sei qual sim, é próximo próxima, exatamente, é próximas, é o que é, vem em português, é próximas. Hum, Esta lista próximas, basicamente, vais ter em lista os dias todos seguintes, ou seja, podes navegar no tempo para os dias a seguir. Se vires em Kanban, vais ver uma coluna para cada dia. hum, Então podes arrastar e vês basicamente ok. É quase. basicamente um calendário no Kanban. Assim, hoje em dia deixa de ser, lá está, deixa de É. ser. Quem tiver o Ah, Pro pode ver em calendário. Quem não ok. tiver, vê em Vê Kanban, o calendário Kanban, vê em calendário. Kanbandário. Kanbandário, exatamente. Olha, eu acho que isso é uma grande diferença comparado com o Google, porque o Google, o que que ele vai fazer? O Google Calendar, ele vai fazer cada lista ser uma coluna do Kanban. Então, eu Uhum, precisaria, na verdade, me organizar de forma que eu teria as tarefas movendo de lista. O interessante é que se você mover na lista, ela também move lá no quadro Kanban, mas são listas. Cada coluna, cada lista do Kanban é uma lista de tarefas do Google Tarefa. E uhum. aí teria que se criar um único quadro com o fluxo, e aí eu acho que já seria um problema, porque você só conseguiria criar um único quadro. Eu acho que o interessante que você está dizendo aí do Todoist, pelo menos no Pro, é toda essa possibilidade de filtro e categorização, que acho que isso traz ele muito mais próximo do Trello e outros Uhum, sistemas de Kanban do que o Google. Porque lá no Trello também existem milhões de formas de filtrar uhum. e encontrar informação. Mas, ainda assim, eu acho um pouco
Eu não sei, eu fico de novo, não tô querendo dizer mal do Todoist, nem da empresa, eu acho tudo incrível, eu acho realmente a empresa, mas faz sentido? Eu não consigo perceber ainda o que é que por que usar o por favor, continue usando quem tá usando para manter a empresa viva, mas eu fico sempre me questionando, por que usar um aplicativo Uhum, específico para tarefa, sendo que existem tantas opções e tantos aplicativos, têm tarefas. Por exemplo, o próprio Evernote, o sistema de tarefas do Obsidian, apesar de que aquilo é para o nerd ao quadrado, quem para usar aqui a pessoa tem que ser muito nerd, mas é altamente sofisticado o sistema, o plugin de tarefas do Obsidian. Então eu fico sempre assim, será que é simplicidade? Será que é porque é bonito? Será que é porque é simples? uhum. Uma das coisas que eu via muita gente dizendo é a linguagem natural. Não sei se você acha isso um ponto importante. É um dos pontos, e eu deixei assim mais para o fim Ok, atrapalhei tudo. as não, 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 excelente, porque a tua dúvida, vai ser agora esclarecida com aquilo que é a base de tudo isso desde o início. Aham, E já existe desde sim. esse tempo, e é por isso que eu acho que, agora o que eles estão a adicionar é novo, vai de encontro ao que as pessoas querem hoje em dia, muito por causa, fala-se de blocos de tempo, criar esta organização por tempo, fala-se muito disso hoje em dia, então eles estão a chegar a essas pessoas também. Mas a base do tudo isso que já existe desde o início são funcionalidades, que eles nunca mudaram quase, acho que nem mudaram, porque estão lá desde o início e funcionam muito bem, e é o que atrai as pessoas. Eu vou nomear então algumas, e Ok, acho que isto pode fazer toda a diferença de perceberes o porquê das pessoas gostarem tanto de usar esta ferramenta como lista de tarefas. Eles têm o conceito de etiquetas, não é? O que eles chamam labels, uhum, as etiquetas, e têm filtros, ok. ok? As etiquetas é basicamente, tu tens a capacidade de adicionar uma etiqueta, como no Evernote, normal, a uma Trello, tarefa, sim. E podes adicionar. O filtro permite que tu tenhas uma visualização. Imagina que tens vários projetos e adicionas uma etiqueta e podes filtrar todas basicamente procurar, ele usa uma linguagem própria de pesquisa, em que imagina, queres ver todas as tarefas de prioridade um que tens no teu sistema, uhum, e podes adicionar os teus favoritos, como fazes no Evernote de uma pesquisa, basicamente é uma pesquisa, mas aparece-te uma lista. E tu depois podes ver na mesma essa lista em Kanban, podes ver em lista, podes ver, se tiveres o Pro, em calendário. calendário. Ou seja, ele tem esta funcionalidade de filtragem, ou seja, e de visualização, que é, eu defino em listas, mas depois posso criar foco. Por exemplo, eu posso ver as tarefas todas que tenho, hum, para hoje e para amanhã. Imagina, se quer ter um filtro que é para eu organizar-me aqui a Ok. ver, hoje não completei todas, deixa-me ver amanhã como é que está o meu dia. Pronto, posso ser criar o meu próprio sistema. Eu não preciso de Uhum. entrar dentro das minhas listas. Muita gente cria, as suas listas são Ok, filtros, ok, e adiciona aos favoritos, e eles não vão às listas. As listas é só para colocar tarefas. ok. Depois usam os filtros para visualizar. Ele E isto, monta uma visualização do conteúdo que você tem, guardado dentro das listas. Ok, exatamente. E interessante. permite, por exemplo, ver todas as tarefas que foram criadas há mais de 90 dias. Ok, E eu entendi. posso usar isso para, por exemplo, para limpar tarefas que estão há demasiado tempo no meu sistema ou que Uhum. não estou a dar relevância. Ou seja, esta Eu possibilidade. queria que um aplicativo de tarefa, talvez o Todoist tenha, tivesse a seguinte função, porque eu ia mandar todos os meus clientes ativarem e me mandarem os logs. É dizer, quantas vezes eu mudei essa tarefa de horário ou data. Isso eu queria que todos os meus clientes mandassem os logs para me dizer. Acho que não tem, acho que não tem, mas seria interessante. Mas uma Aham. quantidade grande de dados teriam de ser guardados. Sim. Pronto. Esta é uma delas, pronto, e que eu acho que é relevante por causa da questão de permitir muita flexibilidade e adaptação às necessidades de cada um. Ou seja, eu posso criar o meu próprio sistema, a minha forma de Interessante. trabalhar, e isso é muito interessante. Ou seja, o que eu acho que não acontece muito no Evernote ou noutras aplicações que permitem é É, esta. talvez no Home,
no Evernote Home dê para montar algo, mas não sei, teria um pouco de trabalho para montar algo assim. Exato. E então permite ver estas ou seja, a visualização é sempre a mesma, mas tu podes ter diferentes listas, mas depois ter uma visualização muito Mas eu específica. eu acho, Ivo, que o Trello não é para tarefas, mas o Trello, ele é muito robusto nisso. Há várias formas de filtrar e aqueles cartões de controle, uma série de coisas, eu acho que ele conseguiria. Eu entendi o que você disse, eu acho isso realmente não consigo ver uma app fazendo isso. Talvez exista, mas não consigo ver, e nem o Trello faz, mas o Trello eu consigo fazer essas Sim. visualizações, com as ferramentas que existem lá, e eu acho até que uma boa parte disso é possível fazer com o Trello gratuito, Uhum. esse filtro. Mas no Trello tu vais ter a tua visualização de tudo e depois vais filtrar e ele vai tirar os Sim, cartões vai tirar de do Trello. vista. Aqui não, aqui tu vais entrar e Entendi, parece que estás numa lista focada, entendi. Não, eu achei ok? interessante, eu achei muito interessante. Focada daquilo que tu filtras, não é? E podes definir, por exemplo, até podes dizer assim: eu quero só ver. ah, Imagina que eu usava muito, usei isto durante algum tempo, que é, imagina que tu tens duas listas que têm duas secções, ou seja, secções é quadros, não é? Imagina quadros de Kanban com o mesmo nome, Ok. que é, por exemplo, tu tens duas listas que têm o WIP, ok? Ou Uhum. seja, uma é pessoal e tem coisas em Ok. WIP, e outra tens Do trabalho. do trabalho. E tu podes criar um filtro em que diz: mostra-me tudo o que está na secção WIP e ele vai mostrar tudo junto, Pessoal e trabalho, uma, ok. mas uma lista. E depois Entendi, separa só. Tu podes visualizar entendi. em Kanban, ou dizer assim: olha, quero ver Não, eu duas. entendi o que você está dizendo, realmente é Perceber? muito poderoso a Em a termos de sim, visualização, permite uma flexibilidade muito com grande e certeza. adaptada a como cada pessoa gosta de ver Sim, tarefas. Isso acho que é o que atrai muitas pessoas. Depois, e acho que esta aqui é a grande diferença desde o início de tudo isso e que poucas fazem, ou nenhuma, talvez o Things, e foi por isso que me aproximei um bocado, consiga fazer, mas mesmo assim não é poderoso, que é a forma rápida como tens de captar, ok? É uma aplicação que desde o início é muito rápida a captar tarefas. Tu não tens que. Tu consegues rapidamente selecionar, adicionar uma tarefa muito rápido no Todoist, uhum, clicando no mais. A própria velocidade da aplicação é muito muito rápido. rápida, não tem É verdade. atrasos, é muito rápido. E depois tem o que tu falaste, a linguagem natural. E a linguagem natural não é só para. Eles têm linguagem natural para data, não é? Ou seja, tu podes escrever daqui a 3 dias, Uhum, daqui a 3 semanas, daqui a 180 dias, e ele uhum, vai reconhecer isso em português, em inglês, tu defines consoante a linguagem que queres usar, e é espetacular. Como podes também, sem usar o teclado e sem carregar em botões, definir a lista onde queres mandar a tarefa. hum, Ou seja, por exemplo, a lista é hashtag, mas depois podes usar barra e ele vai para a sublista. Ou seja, ok. tu nem sequer tens que definir, tu podes só escrever E e ele mandar. já vai mandar para o lugar Depois certo. escreves um P e aparece a lista de prioridades. Depois agora adicionaram o lembrete também, que acho que é o ponto de exclamação, e agora vai ser o parênteses curvo para definir, a deadline, ou seja, a data de que tens mesmo que concluir Concluir. esta nova. Ou seja, tu não precisas usar, é só com o teclado ou só no telemóvel, só escrever, consegues fazer logo Montar tudo. definir tudo para onde é que queres que a tarefa vá, com hora de conclusão, tudo só a escrever. E acho que nem o Things tem uma coisa muito rápida. Por exemplo, no computador, tu podes definir um atalho e aparece em qualquer aplicação que estejas, tens um atalho em que vai Hum, aparecer uma janela e tu podes começar logo a escrever, acho que eu lembro eh, disso, é. enter e a Faz um tarefa pop-up, vai. sim, ele vai, eu Não lembro disso, precisas de ir não precisas sequer de entrar dentro da é. aplicação. É muito rápido. O Think 3 também tem isso, mas depois não tem a linguagem natural. Tens mesmo de ir lá aos menus e de escolher cada coisa. O, o, o tudo isso não. É só escrever, dizes logo para onde é que queres e tudo, só escrever e vai. É A muito rápido. captura é muito rápida, Eu muito entendo eficiente. isso porque
usei por um tempo, eu vou e volto ao Google Tarefas, porque na minha casa eu tenho, e aqui também, eu tenho o Google Home em toda parte, então eu posso falar com o Google onde eu estiver. Uhum. E o Google Home você pode pedir para adicionar uma tarefa, só que ele sempre vai adicionar, e pode colocar a hora, data, o que quer que seja, mas ele sempre vai adicionar essa tarefa no que eles chamam de lista padrão, default lá do Google Tarefas. Que eu Uhum. saiba, não dá para escolher a lista, ele sempre vai colocar. Para mim funciona, porque eu sempre defino, quando eu uso o Google Tarefas, eu sempre defino essa lista como backlog. Então, para mim é perfeito, porque eu simplesmente vou lá e mando ele criar uma tarefa, ele vai criar uma tarefa. Só que como eu uso para coisas básicas, supermercado e compras desse tipo, aí vira um caos, porque Uhum. ele começa a misturar tudo em todo lugar. Mas eu entendo perfeitamente, porque essa coisa da voz é muito interessante. Agora, o Todoist está integrado ao assistente do Google? Será que é possível falar para criar uma tarefa no Todoist? Sim, e no Siri também, Também, sendo ok. que muita gente relata dificuldade Ok. em a Siri pelo menos, e do Google não sei, mas a Siri entender quando dizes Todoist. Tem muita dificuldade. É uma coisa muito antiga. Algumas pessoas o que fazem é mudar, por exemplo, no caso da Apple permite criar um shortcut, Aham, tu acredito. podes dar outro nome e dizes para ele Aham. correr o shortcut e então ele vai reconhecer. Dá para dar Isso é uma aqui a piada. volta, mas eles escolheram realmente um nome que é difícil, Aham, eh, às vezes pronunciar, mesmo em algumas línguas, aham. O e assistente não basicamente aqui o entende. assistente eh, a entender isso. Mas tu falaste uma coisa, eles também têm o inbox, que é o backlog, Aham, porque lá vem do conceito do GTD, porque aham, nasceu muito, acho que foi em 2007 ou aham. 2008, que é onde o GTD estava realmente muito forte. E eu também pedi para ver esta possibilidade de te escolher a lista por defeito, e eles disseram que neste momento pronto, já é desde sempre aquela lista inbox que é por defeito. Mas tem esta vantagem de eu poder, lá está, a escrever, definir rapidamente, Uhum. fazendo hashtag, que aparece no teclado logo no canto No por. Google, é possível alterar o nome e até a posição dessa lista. Ela não precisa ser a primeira e não precisa ser Uhum, o nome eu nem lembro qual o nome que o Google dá a essa lista, mas ela aparece do lado, default, alguma coisa assim. E essa lista não pode ser apagada, essa é a uhum, lista e é tão confuso que se você, eh, não sei agora, mas, tarefas recorrentes, não é possível mudar de uma lista para outra no Google, porque é bem básico o Google Tarefas. E uma vez eu uhum. estava fazendo essa experimentação e coloquei todos no lugar errado, então eu tive que apagar todas e criar. Quando é Uhum, recorrente, a recorrente não sei se já corrigiram isso. Mas no Google eu posso fazer qualquer coisa com a lista, exceto excluir a lista. uhum, sim. Eu tenho poder de fazer qualquer coisa. Por exemplo, tu dizes supermercado e eu supermercado não uso tudo isso, já uso o Reminders da Apple. Porquê? Porque a integração com o Siri é muito boa e permite-me aquilo que tu estás a dizer também, tanto com o relógio Sim. como o telemóvel, digo, adiciona ovos à lista Uhum. supermercado É, e ele vai, e depois como a minha companheira também usa a Apple, temos coloca. uma lista partilhada, e fica logo partilhado pelos dois. E aí funciona muito bem, apesar de tudo isso também ter aqui a questão do colaboração, parece uma colaboração muito mais profissional, digamos assim, do que Sim, uma é, colaboração é. pessoal, como é no Lembretes. Mas tudo isso também tem esta componente colaborativa porque é uma aplicação que a própria Doist, que é a empresa Uhum. mãe da Todoist, que desenvolveu o Todoist, eles usam esta aplicação como uma Hum. aplicação de gerir todo o trabalho que eles Isso é desenvolvem. Ou bom. seja, eles usam no dia a dia a própria aplicação. Muito bom, muito bom. Eu E quero isso é. falar uma coisa nerd aqui, porque antes que a gente mude total de assunto. O primeiro device que eu usei foi um Palm Pilot, e eles tinham vários apps muito interessantes. Os desenvolvedores eram super criativos. Eu diria que até mais criativos do que os atuais, que têm muito essa capacidade toda nesses smartphones modernos. Mas existia uma app lá que me deixou frustrado
quando eu deixei o Palm para trás. Essa app era uma app de compras no supermercado, que era basicamente um banco de dados, ah, por trás, é claro, mas ela era toda, tinha ícones e uma série de coisas assim, mas essa app era tão nerd, porque ela permitia que você criasse o supermercado na app. Então as gôndolas, a posição de tudo, das compras. Então quando eu dissesse lá: "Quero ovos", ele ia marcar ovos, mas quando eu fosse entrar no modo compra, ele ia começar a apresentar os itens de acordo com a ordenação como eles estão no supermercado, nas prateleiras. Então você poderia criar vários supermercados, então se eu vou sempre a esse, e era uma coisa interessante, porque você começava fazendo só uma lista, depois vou ao mercado. E lá, quando eu vou lá, comprei ovos, eu poderia, naquele momento, dizer: "Essa é a gôndola 10", não sei, e os ovos estão aqui, ou frutas, ou qualquer coisa como você queira. Então, à medida que você fazia as compras, você ia construindo o seu supermercado. E aí bastava ir ao supermercado, trocar, e ele entregava na ordem certa todos. E eu amava isso, eu achava isso uma coisa muito futurística, assim, chegar no supermercado e ele me entregar os itens à medida que eu ia comprando. E eu fiquei muito indignado, porque ninguém desenvolveu. É a coisa mais inútil que pode ser no universo inteiro, mas eu achava isso muito incrível. Eu acho que isso cai um bocadinho naquilo que conversámos no último episódio, que é Aham. a A complexidade complexidade. que isso envolve. É uma complexidade muito grande para depois Totalmente conseguir desnecessário. desnecessário e difícil de manter depois. Sim, mas eu Qualquer amava coisa que aquilo. eles tivessem de mexer aí provavelmente Aham. ia ser demasiado, Ninguém nunca demasiado. mais fez algo assim, foi esse o único. Mas a pessoa que É, fez era bem bem maluca também, a pessoa. E funcionava muito bem. E havia também um campo para preços. Eu podia colocar o preço que estava associado ao mercado, ou coisa. Então, quando chegava lá, você sabia, esse mercado é mais caro que aquele outro. Era um banco de dados altamente complexo para nerds das compras. era mesmo uma base de É uma dados, é o que base de estás a dados. dizer. É uma Se base de fosse dados. hoje em dia, naquela época não havia conexão, mas se fosse hoje em dia, estaria conectada e todos estariam alimentando essa base de dados de informação. Ok, Seria, foi só uma parte, seria mas eu sempre lembro dessa app, eu amava essa app, inútil, mas eu amava ela. Foi um caso de separação muito triste pra mim. só Porque, olhar sabe, para. sabe o que eu achava interessante? É que eu não precisava sentar em um momento pra construir a base. Eu Hum, podia ou não construir a base. Ele, à medida que eu ia fazendo as compras, eu ia dizendo: está aqui, está ali, está ali. Então não, nunca foi um trabalho imenso construir a base, porque eu podia ou não usar essa funcionalidade de entregar por gôndolas, né? Então eu achava interessante isso, porque era uma coisa natural, à medida que você ia fazendo a compra, você ia alimentando aquelas informações. uhum. Eu acho que isso é o que é interessante também no tudo isso. Eu até vejo aqui algumas semelhanças com o Obsidian, que é ele, ele tem uma base, uma estrutura base, não é? Que é entregue ao utilizador e a pode usar só assim. Uhum. Mas se quiser, pode Sofisticar. começar a adaptar. Quem quiser, por exemplo, um sistema mais complexo, consegue montar. Uhum. Consegue montar, no caso do Obsidian, com os plugins, não é? Pode eles atingiram agora mais de 2000 plugins, É uma se não loucura. me engano. É. Ah, aqui não tens esses plugins, mas tens esta capacidade de criar filtros e pôr etiquetas e depois visualizações diferentes. ah, Tudo isto e depois brincar com as horas e A com linguagem os tempos, natural, e linguagem. E podes criar um sistema completamente complexo ou podes usar só tarefas. um- só Ou tarefas só de uma tarefas forma no muito. gratuito. Isso. E de uma maneira muito básica, com uma lista ou duas, e metes lá e vês, usas como uma lista. E a aplicação é sempre simples de usar, muito intuitiva. Quem gosta de, por exemplo, usar só teclado, permite só usar teclado, só teclado. Eles têm atalhos para tudo. Uhum. Um, e depois tem, ao contrário, por exemplo, do Things, eles têm para todas as É plataformas. isso, Tem é importante, é. E sempre versão foi bom web, para todas as plataformas, sempre foi de sim, qualidade. Eu sempre gostei. sempre. Sempre foi de Até no qualidade. relógio, até no relógio funciona muito bem no Apple Watch. Ok. Quem tem um Apple Watch funciona muito bem. Tens para Android, tens para o E iPhone, tem a tens web. para Mac. Sim, tens a web, por exemplo, que o Things é uma coisa que não tem. Ou seja, mesmo que imagines que tens
o teu trabalho não permite instalar, porque há pessoas que não conseguem instalar software. Uhum. Pelo menos podes, se não estiver bloqueado, vais conseguir usar na versão É, web. E é exatamente a mesma experiência muito interessante. na plataforma, na aplicação. Eu tenho uma pergunta sobre tarefas em geral, porque eu vejo muitas pessoas, você pelo visto usa, prioridades, que às vezes é P, às vezes são aqueles exclamações, dependendo, cada sistema tem o seu. Uhum, Eh, qual é a sua por que usar prioridade, já que, digamos, você definiu aquela tarefa para o dia, não devem ser tantas tarefas no dia, bastaria olhar e ver, ou é para antes, na hora de separar as uhum, tarefas? Para que usar, propriedades? Por que você usa não propriedades não, é prioridades? uhum. Olha, eu já fui brincando um bocadinho aqui com as prioridades, sem usar na realidade mesmo como sistema de prioridades. Hoje em dia só estou a usar praticamente o P1, ou seja, o vermelho, quando é coisas mesmo que eu preciso de me lembrar, são urgentes, Uhum, e isso é uma maneira de eu rapidamente só aceder a essas ok. e visualizar, porque Focar nessas. como fica vermelho, Aham, depois chama a atenção. Ou ok, seja, porque eu vejo, ok, isto é uma coisa importante que eu tenho que fazer. Ah, e distingue-se das outras. Ou seja, uso ok. para distinguir relativamente às outras, e isso para mim basta-me usar o vermelho. Não preciso de usar o laranja. É como no Evernote O tens a flag, flag, é, exatamente. Uso quase como flag, ok. ok? Para salientar. Mas permite-te, esse sistema, apesar de ser um sistema de prioritização, podes brincar com ele. Eu já vi pessoas e eu testei a usar isto para definir, por exemplo, as tarefas da manhã era azul e as Hum, tarefas da tarde ok. era a laranja. O Things tem uma coisa que te permite dizer Isso aí assim: já a fica tarefa é. parecendo com o meu app de supermercado, né. Exato. Ou seja, Começa podes depois pela personalizar. manhã. O Things tem uma coisa natural que é: tu podes dizer assim: olha, esta tarefa é 2 e esta tarefa é à noite. Ok, Eles têm mesmo o evening, que ok. é mesmo da noite. O Todoist Não tem. não tem isto, mas tu podes brincar com as flags e É. dizer, sei lá, o azul é de manhã ou é durante o dia E o e esta outro é para o final. E depois crias um filtro que diz tarefas, por exemplo, da manhã. 2, que é hoje, que é de noite. E então, Eu pode, acho que ou seja, ma ma permite brincar sim, com o entendi. sistema, e eu pessoalmente, neste momento, só uso Pra praticamente destacar. para destacar. Às vezes meto um laranja também, se for uma coisa que não é assim tão urgente, mas raramente faço isso. Hoje em dia quase só Tá. uso mesmo para destacar uma tarefa. Então, mais uma vez eu concordo com os conceitos, com a ideia, mas acho que pra mim é desnecessário, porque eu tenho a data e a hora do que eu vou fazer, então acaba que cai. Agora, o flag eu acho legal, interessante, às vezes eu colocava o flag lá no Evernote exatamente para destacar. É sempre difícil encontrar esse equilíbrio, né, é como você disse, às vezes eu uso laranja, mas e aí? Eu vou usar amarelo também? Vou usar verde também? Até onde eu vou com isso? Então eu sempre fico tentando puxar para simplificação. Toda vez que eu tendo aí para complicação, eu tento puxar para simplificar. E se eu já posso colocar a data, já posso colocar a hora, é uma forma também de ordenar. Mas não estou de forma alguma menosprezando, eu entendo perfeitamente a necessidade do uso, e eu acho interessante as pessoas que conseguem usar isso, até porque, como eu já dei o exemplo, eu já fui assim, já fiz minhas compras assim. Eu, Então, eu, eu desculpa. hoje em dia utilizo mesmo de uma maneira muito simples o Todoist, e na verdade, e quem ouviu o episódio em que eu falo do workflow Uhum, e dos outliners, eu tenho sentido cada vez mais que a integração de tarefas dentro do sítio onde eu tiro notas do meu dia a dia uhum, faz mais sentido. uhum. E, e tenho migrado muitas das coisas que eu tenho que fazer no meu dia a dia, e principalmente quando estou no computador, elas acabam por não ir para o Todoist e estar dentro da aplicação que está. Ou seja, eu tenho o, o dia de hoje, não é? O journaling, Uhum. e lá vou ter isso, vou escrever lá tarefas, e também, como muito facilmente consigo dizer que aquela tarefa é para o outro dia e aquilo que nós falamos depois vai aparecer, é muito simples e rápido também fazê-lo.
lá está, aquilo que eu vejo como grande vantagem do Todoist e o porquê que às vezes atrai-me é esta facilidade de captura, que é muito mais rápido do que muitas vezes entrar dentro de uma aplicação de Claro. notas, abrir uma nota ou criar a nota. No caso dos outliners, é por isso que eu gosto, é só ir ao dia de hoje e começar a Uhum. escrever. Então isso já reduz a resistência, porque é uma coisa que eu procuro muito, que é a captura tem de ser o mais rápido possível. Se eu não vou executar já, tem de ser o mais rápido possível, porque só o tempo que eu vou perder a capturar, às vezes Mais fácil pode ser fazer. o mais fazer, mas às vezes não dá tempo e também não quero me esquecer daquilo. Ou seja, Uhum. quero que seja o menos resistente possível de eu saber que aquilo vai entrar num sítio onde eu vou depois me lembrar Claro. de executar. Não vou esquecer. Vou-me lembrar de executar porque o meu sistema vai-me lembrar daquilo. E então ando aqui um bocadinho neste, neste, É neste, difícil neste mesmo. balanço. E já que o Todoist não quer fazer um app de notas, vai ficar difícil usar o app de notas. Sim, é muito difícil, e isso de captura também eu tenho ten talvez isso seja uma coisa que veio mudando na minha vida, mas eu tenho tentado fazer as coisas de forma mais, sem pressa. Eu sei que em alguns momentos é necessário eu ir lá e capturar e tal. Se for esse o caso, eu muitas vezes tiro uma foto, mas eu tenho tentado fazer as coisas de forma mais consciente. Ok, o app vai demorar para abrir? Tudo bem, eu vou esperar o app abrir e vou escrever, enquanto isso vou tentar memorizar e vou colocar no app. Eu acho que eu aprendi isso muito porque eu tenho muitas ideias, eu não aprendi, mas desenvolvi essa habilidade, porque eu tenho muitas ideias quando eu corro, muitas Uhum, ideias. E eu corro por muito tempo, quase 1 hora. Então, eu tenho que conseguir lembrar aquilo que eu pensei para poder anotar. Então eu fico fazendo como se fosse como é, um ensaio, né, repetindo a mesma coisa à medida que eu falo: "Ok, isso foi uma boa ideia por causa disso, por causa disso. Então agora isso", e uma coisa que eu não sei se é um truque que funciona para todos, mas para mim meu pai sempre dava essa dica quando eu tinha que fazer coisas, ele falava: "Quantas coisas você tem que fazer? 2, 3, 10, 5". Então uma dica que ele dava é: "Lembre o número". Porque aí você vai perceber que algo está faltando quando chegar. Então, quando eu corro, eu falo: "Essa é a ideia número um, essa é a ideia número 2, essa é a ideia número 3". Então, quando eu termino, eu sei, eu tenho 3 ideias que eu tenho que anotar. E isso muitas vezes me ajuda a ficar: "Tá faltando, tem algo faltando", e aí, depois de um tempo, eu lembro. Então acho que isso foi uma coisa que eu desenvolvi fazendo, eu esquecia muitas vezes as coisas. E eu acho que isso me fez cada vez mais consciente, assim: "Ok, eu posso esperar, eu posso ir com calma, eu posso". Claro que não é o caso de todo mundo, mas eu tenho tentado fazer isso na minha vida para não deixar a vida me consumir, tentar fazer as uhum, coisas numa velocidade normal. uhum. Eu, no meu caso, tenho muitas vezes dificuldade como venho também muitas Muitas ideias ideias, é. ao longo do dia e coisas que me lembro, se eu não registar, muitas vezes elas Se perdem. evaporam. Uhum. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito e o meu interesse muito nesta parte de trazer mais consciência, mais, mais tranquilidade também para a minha vida, também uma tranquilidade mental, Uhum. digamos assim, um relaxamento mental É. para que também consiga lidar melhor com essas informações e com esta velocidade é que a minha mente muitas vezes trabalha Uhum. e tentar relaxar um bocadinho e tentar com que também consiga ter esse estado em que não precise sentir aquele Ansiedade. eh, ansiedade de que ou vou-me esquecer disto ou isto é realmente muito importante e às vezes até começo a relaxar mais nessa do depois se me esquecer não há É, problema. isso acontece comigo. Isso, Às vezes vai embora, é. desaparece. Felizmente a tecnologia tem evoluído tanto que Sim. hoje em dia já temos uma coisa que é há aplicações que permite falar, não Falar, é? é. Falar, nós falamos aqui, acho que foi no primeiro episódio do Reflect que tem essa Aham, funcionalidade, outras têm vindo a adicionar, os próprios telemóveis têm a funcionalidade de aham. falar e aquilo passar para texto.
e se tivermos, lá está, isto integrado nos nossos sistemas, Anotas. facilmente conseguimos lembrar. E a correr também pode Pode, funcionar, que já cheguei a fazer mas não é confortável. não é confortável, não, não. Mas Mas, deve mas quando sim, paras, não precisas até de pegar só anotar, é. com o relógio. O Voice Note, por exemplo, agora É, temos que falar tenho sobre no ele, telemóvel. um Sim, dia desse tem que falar tem sobre e eu, no eu às vezes quero me lembrar uma coisa, anote lá. Ele é ótimo aquele app, falo e funciona. E sei que vai é, estar lá e a informação, quando preciso, vou lá é. e vejo. Eu na entrevista que eu fiz com o CEO, foram várias gravações que eu fiz, não durante a corrida, mas pós-corrida, gravei várias coisas depois usando o Voice Notes, ele é muito bom. Temos que falar sobre ele no Uhum. próximo aí. Ok, mais alguma coisa sobre Todoist ou sobre qualquer outra coisa? Sim, só aqui acrescentando, porque para algumas pessoas, por exemplo, sei que é uma coisa que gostam muito. Eu pessoalmente nunca usei, que é ele tem capacidade de subtarefas e Hum, criares quase uma hierarquia também uau, aqui de subtarefas, e depois tem coisas como, se fechares a tarefa mãe, fecha as ok. subtarefas. Tem uma coisa que se calhar aquela que eu mais uso, e eu lembro de ter falado contigo sobre isso, que é a recorrência é muito boa no Evernote. Desculpa, no Todoist. Uhum, Ahm, Tu consegues ter dois tipos de recorrência, que é uma recorrência que é, eu digo, quero que isto se repita de 3 em 3 dias, e podes usar a linguagem natural. uhum, Repete a cada 3 dias, a cada semana, a cada mês, uhum. a cada 3 semanas, ou a cada dia 29 do É mês. muito bom. Por exemplo, é espetacular. Ou no o último dia do mês, e ele reconhece isso. hum, Funciona espetacular, e depois permite tu fazeres isso, mas dizeres, por exemplo, a cada 3 dias, mas depois há um símbolo que é o ponto de interrogação que colocas. Há uma posição certa, isso depois tem-se que ler na documentação, numa posição certa em que metes, mas ele passa a contar não na data em que é concluído, mas Ah, na data em que tu concluís. E eu usava isso com o quê? E eu falei disso contigo na altura, usava o Evernote, mas depois não funcionava muito bem, que era com a comida o gato. do meu gato. A comida não, o limpar a areia do gato. Porque eu dizia assim, quero limpar a cada 2 dias. Mas às vezes um dia falhava, Uhum. ok? Falhava, não conseguia, então ficava no dia seguinte, e como a data que estava definida eu fazia ok, ele passava para 2 dias, e se eu fizesse no dia a seguir, era logo no dia a Já seguir, ou ficava ficava demasiado próximo. Então, com esta opção na data em que tu fazes o concluir e não a data que definiste sim. para fazer, ah, tu carregas OK e ele Mas começa acho que a o contar Evernote 2 dias. adicionou isso depois. Eu acho que ele Acho que sim, acho que eles acho que adicionaram sim. isso depois. Então eu Acho que depois concluo, desse 2 dias depois ele cria para mais, acho que isso. eles adicionaram É. esse o a pessoa que era o responsável pelas tarefas no Evernote antes da compra da Bending Spoons, o outro, gerente de projetos, eu acho que ele usava o Todoist, porque quando eu vi o tarefas antes, que ele fazia umas Uhum. demonstrações antes de lançar, ele dava muitos exemplos do Todoist. Então Hum. acho que ele era um usuário do Todoist e ele falava várias coisas. "Ah, eu tenho no Todoist é assim, no Todoist é assado", então acho que ele usava, e aí ele deve ter isso deve ter sido uma coisa que eles adicionaram depois, porque devia ser mais complexo, fazer esse tipo de lógica, né, de 2 dias depois ou 3 dias depois, mais É. interessante. Essa funcionalidade achei sempre interessante, e hoje em dia ainda tenho, porque pronto, é uma forma de eu saber, de eu gerir esta questão Uhum. das vezes da areia, porque agora com o filho muitas vezes Claro, muita coisa. é, é muita coisa, e falho, e há dias em que não consigo limpar. Até comprei uma caixa maior já para permitir que tenha esta maior flexibilidade de às vezes falhar, mas sei que depois vou fazer o que concluí, e vai no dia certo voltar-me Uhum. a relembrar, sem ter que estar a pensar nisso. Porque tu falaste uma coisa interessante, que é, nesse caso, está ali e tu vês. No meu caso, coloquei num sítio, por causa do meu filho não pode estar no sítio onde nós estamos, tem de estar num sítio mais recatado, não é, mais Já escondido, não ver. e então já não vê, então não há muitas vezes aquela Uhum. memória por Visualização. visualização.
então tenho que ter aqui algum trigger que me Uhum. lembre, com as tarefas do dia a dia, de me lembrar de ir limpar a areia. É, E às vezes há outras coisas, como coisas para o carro, que têm às sim. vezes mais tempo, hum, e que uma pessoa, porque eu muitas vezes defino uma tarefa e não a faço naquele dia, só Uhum. quero-me ser lembrado naquela altura de Claro. vir a fazer. Uhum. E não quero que depois, quando faça, e comece a atrasar. Então, esta questão É da importante data em que eu mesmo, concluí, a partir da data que concluí X dias, é uma é, funcionalidade que eu gosto muito. é. Você falou do gato, eu gosto muito de plantas, então eu fico muito sem entender as pessoas que colocam na tarefa para molhar as plantas, porque as plantas conversam. Eu consigo perceber quando ela precisa de água ou não, então eu me sinto assim, quando uma pessoa diz que vai colocar na lista de tarefas que vai molhar a planta, eu fico pensando: "A pessoa é tão distante das suas plantas, ela não tem uma relação próxima com suas plantas, não coloca o dedo na terra para ver se a terra tá úmida ou não, olha para a planta". Eu sempre tento dialogar com a planta e: "Ok, precisa de Sim, água, não sim, precisa sim. de água e tal". Nesse caso seria como eu, por exemplo, ter que pôr na lista, dar comida ao gato. Sim, Não faz não faz sentido. sentido. Não, não, eu sei que tenho que dar comida O ao gato, resultado vai ser porque muito fatalístico se não é, der comida ao gato. Algo muito sério vai acontecer. exatamente, exatamente. Ok, muito bom. Então tá, gostei do mistério, porque acho que esse é uma app que muita gente tem curiosidade também, e é interessante falar sobre ela, e aí É, e só mesmo concluindo, que é a parte que no início até toquei, porque é que muita gente usa isto até também como notas, porque ela permite ah, já há muito tempo adicionar anexos, ok, ou ok. seja, tu consegues tirar anexos, ter lá anexos com uma limitação de tamanho consoante se tens a versão paga ou a versão gratuita, mas mesmo a gratuita permite anexos, que antigamente não permitia, permite comentários, podes usar os comentários, e Hum, permite descrição, que a descrição basicamente é texto. Tu ok, podes adicionar o texto que ok. quiseres como descrição da tarefa, também é uma coisa que tem cerca de 2 anos, 3 no máximo. Tu podes adicionar uma descrição e basicamente passas a ter lá informação que queiras dentro de uma tarefa, porque ela abre quase como uma página, digamos Ok. assim, a tarefa. Então permite tu adicionares informação a essa tarefa. Ela é quase como um card do Trello, hoje em dia. Hum, Eu acho que se inspiraram muito nessa, ok. nessa, nessa ideia. Ou seja, uma tarefa é uma tarefa que podes clicar, abrir, expande-se E como um fazer um card, e monte de tens coisas lá dentro. e lá dentro editar Ok. a label, a duração, pronto. Ou seja, tem essa parte complexa e que permite usar. Há pessoas que utilizam mesmo para guardar informação, Uhum. e quando concluir, depois que não querem guardar, basicamente, é só mesmo para a tarefa, só para fazer e Fo executar, e não querem guardar aquilo para o futuro, apesar de poderem ir lá buscar, mas pronto, tem ok. essa funcionalidade que eu raramente uso, na verdade. Uma coisa é certa, existe muito app, muita escolha para muita gente. Sim, Talvez até demais. talvez até demais. No Ok, meu caso, acho que é demais. demais. Para você sempre é demais. Eu tô feliz com esse podcast, que pelo menos você pode colocar tudo isso para fora. É como uma terapia. É, é. É como se eu fosse um psicólogo, você está colocando tudo para fora, todas as suas angústias, todos os seus apps e tudo que você pesquisa agora tem uma possibilidade de colocar para fora no mundo. É verdade, e foi o que eu te falei, aquele episódio, por exemplo, que falámos de outliners, ajudou-me bastante a repensar em Aham, é algumas interessante. formas de eu, no meu dia a dia, simplificar ainda mais. E é uma forma de refletir sobre a utilização delas, porque às vezes usamos de uma maneira compulsiva ou Uhum. porque por curiosidade. A minha é muito por Curiosidade, curiosidade, é. e, e sem realmente, às vezes, fazer qualquer sentido. Sim. Utilizo só porque quero utilizar e quero experimentar, e não Aham. tem nada de mal. Acho que Claro. é quase como um hobby, Aham. mas há coisas que realmente, ao falar contigo, percebo que
eu experimentei esta aplicação, mas ela nem faz grande sentido. Uhum, Apesar de ver muitas vantagens, para mim não faz sentido. Ou ao uhum. contrário, eu até descubro que algumas coisas podem fazer ainda mais sentido ao Sim. conversar e a explicá-las Claro, porque aqui. coloca pra fora a ideia e aí começa a conectar as coisas, né. É importante Exatamente. mesmo, é importante mesmo. É. Mas assim, Uhum. continue pesquisando, senão não teremos mais assunto. Vamos ter, certamente, pelo menos durante algum tempo temos. Eu tenho que sempre dizer: "Vou falar desta ou vou falar daquela?". Ok, um abraço e até o Um próximo. abraço, Até até a logo. próxima. Tchau, tchau.